Então, um exemplo um pouco mais que a gente pode visualizar aqui em relação aos conjuntos fuzzy, a gente está dando continuidade aqui ao vídeo, né, a sequência que a gente aborda conjuntos fuzzy. Nós temos aqui um exemplo que é um nível do tanque de 1 metro, certo? E aí temos esse conjunto aqui onde eu tenho o tanque baixo, o nível de tanque médio e o nível do tanque alto, certo? Aí definir ali, e esse eixo, esse gráfico aqui, ele relaciona grau de pertinência, que é o eixo Y, né, onde tem um Mi aí, e no eixo X nós temos o nível em metros. Então eu posso ir aumentando ou diminuindo o nível, ou seja, caminhar aqui no eixo X do gráfico. Eu posso caminhar no eixo X do gráfico tranquilamente, e à medida que eu for caminhando nesse nível, ou seja, aumentando ou diminuindo o nível do tanque, eu vou ser classificado, essa variável será classificada conforme o grau de pertinência. E aí, por exemplo, se eu tiver 1 metro do tanque, o tanque está preenchido até 1 metro do seu nível. Então, ele pertence, vamos dizer assim, 20% ao nível médio e 60% ao nível alto. Então, ele está ali na transição entre médio e alto, com um grau de pertinência tanto em médio quanto em alto. E aí, em algum momento, a gente vai precisar começar a pensar. Se eu tenho uma sobreposição, né, de funções, eu vou colocar assim, uma interseção entre essas funções, eu vou precisar saber qual dos dois valores eu vou utilizar, ou se eu vou fazer uma média entre eles. O que eu faço com essas duas pertinências, né? E como é que eu vou fazer o cálculo? Como é que eu vou fazer inferência? Como é que eu tomo decisão? Qual é a decisão que eu vou tomar? E aí que a gente precisa entender um pouco, nesse caso aqui, de operações com os conjuntos fuzzy. Então, por causa dessa natureza do conjunto fuzzy, só definir o conjunto fuzzy não é suficiente para eu tomar uma decisão. Aquele passo ali, a gente vai ver mais na frente, né, passa por um processo chamado fuzzificação. Você pega a sua variável e coloca dentro do domínio fuzzy, digamos assim, né? Você tem agora a representação da variável em termos de pertinência no conjunto fuzzy. Então ele pertence tanto nesse conjunto e tanto nesse outro conjunto. E agora eu quero trabalhar esse conceito até que a gente consiga definir tudo. Então, a lógica fuzzy é semelhante nesse sentido à lógica clássica, que a gente pode fazer operações de união, interseção, fazer o complementar, que seria a negação, né, o barrado, o que é 1 vira 0, 0 vira 1. Ou, no caso, a conjunção, disjunção, né, e negação. Nessas operações, A e B vão ser conjuntos fuzzy, e eles vão ter funções de pertinência, vão ter graus de pertinência, né? Aí essa função de pertinência vai representar A e vai representar B, cada uma das suas respectivamente, e a gente vai querer fazer operações entre essas duas funções. Então, antes eu tinha definido o que era a função, mostramos a aplicação, até como a gente decide quantas funções utilizar e tudo mais. Aí mostrei um gráfico com algumas funções. Vimos que essas funções elas têm agora interseções, e como é que mais ou menos ficam essas interseções. E agora a gente precisa começar a fazer operações com essas funções. Então, a gente pode ver o que é uma operação de união, né? A união entre os conjuntos A e B é o subconjunto com a pertinência igual a o que está definido, né? Então, a mid A união B vai ser o maior valor entre o mid A e o mid B. Então, se você olhar essa função max e tiver uma função triangular, por exemplo, trapezoidal,
MID-A é uma função triangular, representada na figura, MID-B é trapezoidal. Então, se eu fizer a união, na verdade, é como se eu estivesse juntando os dois, né? Eu desprezo a parte da interseção, e lá naquele conjunto, se a gente fosse fazer essa operação de união, eu iria pegar o maior valor, né? Vamos assumir que seja isso, e nesse caso aqui, se eu tivesse a união, eu iria utilizar o 0,6 e não iria usar o 0,2 para a operação de união. Então eu sempre pego o que está acima ali, na linha vermelha, mostrado na linha vermelha. Aí eu também tenho a operação de interseção. A interseção entre dois conjuntos, né, A e B, que são conjuntos fuzzy, é o subconjunto apresentado na função abaixo. Ou seja, na interseção eu pego sempre o menor valor entre o resultado do MID-A e o MID-B, né? Ou seja, a função de pertinência A e a função de pertinência B vão dar valores, e se eu peguei a interseção, eu estou querendo pegar o menor valor. Então, nesse caso aqui, aplicado a esse conjunto aqui, eu iria pegar o valor 0,2, porque eu iria pegar o menor valor dado das duas funções de pertinência, que é dado aí, nesse caso, pela linha vermelha. O complementar, você aplica diretamente no próprio conjunto, não há relação entre dois conjuntos, certo? O complementar de A, ele é descrito pela função de pertinência, MID-A', certo? Que vai ser 1 menos, 1 porque 1 é o maior valor, né, do conjunto fuzzy, então vai ser 1 menos A. Então aí você vai, como se você estivesse invertendo, né, botando de cabeça para baixo a função de pertinência aí, MID-A. Então, ainda representado, né, como nos outros casos, pela linha vermelha. Então, o MID-A é o trapézio, né, e o MID-A' seria o trapézio invertido. Então, a construção desse tipo de sistema, né, voltando aqui. Então, a gente já viu as operações, pelo menos as mais comuns, com conjuntos fuzzy. E agora a gente precisa começar a juntar o que a gente tem para formar um sistema de tomada de decisão, certo? Então eu sei o que é um conjunto fuzzy, eu sei quais são os conjuntos fuzzy que existem: triangular, trapezoidal, sino generalizado e gaussiano. Então são essas 4, pelo menos, as que foram passadas aqui. E conheço também sei também que eu posso utilizar mais de uma função em uma determinada, para classificar, digamos assim, ou para representar, por exemplo, um nível alto, nível baixo. Então eu posso usar mais de um conjunto fuzzy para fazer essa representação. E eu também sei agora, conheço, entendo que existem operações que eu posso fazer com esses conjuntos. Agora o que eu preciso fazer é juntar isso tudo para formar o meu sistema de tomada de decisão. Então, a construção desse tipo de sistema requer conhecimento do processo. Eu conheço o tanque. Então, já que eu conheço o tanque, eu posso modelar o tanque e criar um sistema de tomada de decisão. Então, eu preciso de um número maior de informações sobre o funcionamento, e quanto maior esse número de informações, né, melhor vai ser a base de conhecimento e melhor vai ser o desempenho do meu sistema de tomada de decisão utilizando fuzzy, certo? Então, obviamente, a gente precisa da definição de variáveis linguísticas, até porque eu estou associando os meus conjuntos a variáveis linguísticas aqui, certo? E alguém vai ter que testar esse sistema de tomada de decisão, que normalmente vai ser o especialista. E vai dizer, não, você devia ter feito esse ajuste aqui ou esse outro, senão não funciona muito bem. E aí ele vai relacionar todas as dificuldades e assertividade do seu sistema de tomada de decisão para que ele tenha
a maior capacidade, que é a capacidade do especialista que domina o assunto, né? Então a base de conhecimento ela vai ser formada pela base de regras e dados, ela vai ser responsável por modelar esse sistema, certo? A gente tem uma base de dados que contém definições numéricas das funções de pertinência e tudo mais, e a gente tem a base de regras que define os objetivos e as estratégias determinadas por especialistas, que vão ser caracterizados pelo conjunto de regras. Então, nesse sistema de tomada de decisão, eu vou ter a base de conhecimento, a base de dados e a base de regras. Mais ou menos representado dessa maneira aqui. Então, se eu quero implementar, né, um sistema de tomada de decisão utilizando lógica fuzzy, eu vou passar por 3 processos principais. E a gente chama aqui de fuzzificação, inferência e defuzzificação. Então a gente tem aqui na figura, na fuzzificação você vai ter a entrada, então eu tenho lá o meu tanque e eu medi o nível do meu tanque. Então eu peguei o nível do meu tanque e agora eu quero representar eu quero tomar uma decisão de, por exemplo, encher mais o tanque ou esvaziar mais o tanque. Porque ele está lá no processo da Petrobras, por exemplo, e esse processo da Petrobras, se eu não fizer a coisa do jeito certo, ele vai dar problema, e enfim, tem alguma coisa associada nisso e eu preciso tomar uma decisão com base na quantidade de petróleo, por exemplo, que está armazenado num determinado reservatório. Então vai entrar um nível do tanque, esse nível vai ser fuzzificado, eu vou começar a relacionar as regras. Eu vou olhar na minha base de regras, né, o conhecimento, a base de dados, e aí eu vou tentar pensar, né, com base nos dados que eu tenho e nas regras que eu tenho, qual é a melhor decisão que eu vou poder tomar. Né? Então, ali eu vou ter os conjuntos fuzzy de entrada que vai transformar essa entrada em algo fuzzy, e agora eu estou fazendo essa inferência, pensando quais são as relações de causa e efeito aqui, e aí pensei, não, agora quem é afetado é isso e isso. E aí eu vou pegar essa inferência, né, o resultado dessa inferência, e eu vou defuzzificar, ou seja, eu vou transformar de uma variável que está de 0 a 1, que é onde tem as funções de pertinência, e vou transformar numa decisão. E essa decisão pode ser, por exemplo, aumentar a produção ou diminuir a produção. Aumentar mais a produção ou diminuir mais a produção. Né? Nesse sentido. Então, na sequência, o que a gente vai fazer é definir, né, cada um desses passos de fuzzificação, inferência e defuzzificação, para que a gente consiga compreender como é que essas coisas funcionam em parte e como elas se acoplam. Né? Aqui a gente tem uma visão geral, mas ainda falta fundamentar melhor cada uma dessas partes. Então, fuzzificação é o primeiro passo do raciocínio utilizando a lógica fuzzy, certo? O que a gente quer é converter um valor que a gente está chamando aqui, definindo de entrada CRISP, certo? É só um termo para lembrar. Então, a entrada CRISP é um valor numérico que vem de um sensor, de uma grandeza física, é alguma coisa que é entrada no meu processo. Sei lá, eu quero saber se uma pessoa tem câncer. Câncer de pele, certo? Então, no câncer de pele, aparece uma manchinha, né? Tipo uma sarna, um sinal, e aí esse sinal ele pode crescer uniformemente ou não. Então, eu vou lá e tiro uma foto para armazenar no computador. Essa foto ela pode ser a entrada, por exemplo, do meu sistema de processamento, e ele diz assim, por exemplo, esférica ou muito esférica, pouco esférica a imagem. Então, eu, de alguma maneira, tenho esse valor, que é grau de o quão arredondado, ou achatado, ou ovalada seria aquela variável. Ovalada ficou estranho.
enfim. E baseado nessa entrada, eu vou falsificar, ou seja, eu vou passar essa entrada para o meu sistema de tomar decisão e entregar lá para o meu sistema de inferência, né? Para ele saber se conferir com a base de dados para saber pessoas que têm esse formato de mancha na pele têm câncer. Não, esse é outro que é uma coisa normal. Então essas variáveis CRISP, né, eu vou transformar nas variáveis linguísticas para verificar o grau de pertinência, né? Aí eu vou ter o grau de pertinência de cada uma no conjunto, nos conjuntos fuzzy. E aí a gente quantifica de acordo com a pertinência desses conjuntos fuzzy. Né? Então aí eu já fiz um exemplo parecido, né? Eu tenho uma entrada X associada, por exemplo, seria esse grau de o quão oval ou o quão não uniforme seria esse sinal na pele da pessoa, né? E aí vi lá que esse valor é um valor tal que ele pertence ao conjunto de pessoas normais, mas ele tem talvez mais ou menos uma tendência de ser maligno. Ele ainda tem uma chance de ser maligno, mas ele está bem mais para um prognóstico positivo, né? Você tem uma chance de 70%, digamos assim, de não ser nada, e de 20% de talvez ser alguma coisa. E aí eu já pensei, né, já transformei a minha variável, já falsifiquei essa variável, e agora eu estou começando a pensar em como é que eu vou tentar, como é que eu penso, né, como é que eu vou raciocinar em cima desse valor para poder tomar uma decisão. Então eu vou passar por esse processo chamado processo de inferência. Então, nesse processo de inferência, a gente vai utilizar a teoria de conjuntos fuzzy para mapear um conjunto de entradas em um de saída. Então, já que é isso, então aquilo, né? Então é aquela regra do implica que a gente viu na lógica proposicional. Então, nessa tarefa, né, ela vai ser realizada através do uso de proposições que vão consistir em implicações lógicas. E aí eu vou ter uma relação do se e então. E nessa relação do se então, eu vou tentar associar as entradas com a saída. Né? Então eu vou ter o meu antecedente e o meu consequente. E aí eu vou ter essa sentença, né, linguística na forma que está sendo apresentada. Se x é A, né, se ele pertence a A, ou se ele está com um grau de pertinência em A, seja ele pequeno ou grande, certo? Seja ele 1 ou 0,001, se ele pertence a alguma coisa ao conjunto A, então ele vai ter uma implicação, certo? Em B. Ele vai estar associado a alguma coisa de B, vai ser utilizada para aquele processo de tomar decisão, certo? Então, as regras fuzzy elas podem ser formadas por mais de uma condição e de uma ação, certo? E elas vão estar ligadas por conectivos lógicos, que é a conjunção ou disjunção. Ou se vocês voltarem um pouco, né, no processo aqui, seriam essas operações de união, interseção e complementar. Então, essas regras, né, elas podem ser formadas por mais de uma condição, e aí eu posso juntar as condições. Então, eu tenho mais de uma variável de entrada, eu posso fazer um ou, um i, né, para operar entre eles e ainda assim resultar na implicação. Se acontecer A e B, então isso implica que vai dar C. Se eu tenho um sinal
que ele não está muito uniforme, então eu tenho câncer de pele. E aí eu vou, obviamente isso vai ser ou não a probabilidade. Em algum caso eu vou ter 100% de chance de ter, ou seja, eu tenho o câncer de pele, ou em outros casos não. E aí eu vou ter que fazer um outro exame para validar se eu tenho ou não o câncer. Pode ser um câncer numa formação inicial que precisa ainda de uma segunda avaliação, certo? E aí, isso é de fato associado aos sistemas clássicos, né? A diferença é só que não tem um grau de pertinência. E aí, nesse caso, né, o sistema fuzzy, o consequente ele vai ter um grau de pertinência associado ao grau de pertinência de entrada com, né, as operações de conjunção, de junção, de negação que já foram apresentadas. Então, um dos métodos mais utilizados para inferência é o Mandani, né, que as regras são estritamente linguísticas, certo? E neste modelo, tanto os antecedentes como os consequentes são relacionados através de conjuntos linguísticos. Então ele é mais humano, digamos assim. Para cada regra de produção é formado um conjunto consequente pela aplicação de técnicas de agregação de conjuntos antecedentes. Então vou fazer várias operações lógicas ou não, vai depender de você querer fazer as operações. E isso vai mapear, vamos dizer assim, o conjunto de entrada ao conjunto de saída. Então, nesse sentido é que nós vamos fazer a inferência. Então, para cada regra de inferência, precisa aplicar uma técnica de agregação dos conjuntos antecedentes com o objetivo de gerar um conjunto consequente. Então, se existir N regras, serão produzidos N conjuntos consequentes que vão ser combinados. Então, vou formar aí as regrinhas que vão me ajudar na tomada de decisão. Então nós temos aqui um exemplo para o caso da inferência. Então, dadas as regras a seguir, o processo de composição min-max pode ser visualizado na figura. Então eu tenho um processo de composição aí para a gente poder visualizar como é que toma a decisão. Depois a gente vai fazer um exemplo, né, um pouco mais completo, com as definições, e aí eu vou fazer o cálculozinho. Por enquanto, é só um exemplo que a gente vai visualizar em cima somente da inferência. Né? Então, eu tenho o conjunto A, B, C, D, tenho 4 conjuntos fuzzy, só que o conjunto A e B são em funções da variável x, e o conjunto B e D são em funções da variável y. Então aqui eu fiz o seguinte: se A, x é A, ou seja, se ele tem algum grau de pertinência em A, e y tem algum grau de pertinência em B, então Z vai ter algum grau de pertinência em E. E nesse caso aqui, ele vai ser dado pelo menor valor entre A e B. Veja que são duas variáveis. Né? Então, eu tenho duas variáveis, estou olhando para a variável x e y, né? E aí, associando essas duas, o menor valor vai me dar alguma coisa em relação a z, e esse aí vai me ajudar no processo de agregação, e aí eu vou tomar uma decisão nessa agregação, certo? E aí, a mesma coisa vai acontecer para C e D. Né? Se x é C e y é D, então Z é F. Então, vou pegar o menor valor entre C e D, e eu vou usar isso para saber se eu pertenço ou não a F e qual o grau de pertinência que eu vou ter em F. E aí esses dois aí nós vamos
utilizar, né, para fazer a agregação e a defosificação e o restante do processo, né? Então aqui, essas regras basicamente, elas mapeiam o conjunto X, os valores de X e Y, a Z, né? Assim como de X e Y, quer dizer, X, Y, Z, né? Na verdade, o grau de pertinência que X vai ter em A e Y vai ter em B vai definir o quanto Z pertence a E. Assim como o quanto Z pertence a F no caso da segunda regra. E aí a gente passa para o último ponto, que é a defosificação, que eu vou colocar num próximo vídeo, certo? E aí a gente divide num tamanho adequado aí do vídeo.